A cena é silenciosa. Um homem caminha sozinho pelos corredores do Vaticano antes do amanhecer. Não há seguranças, não há imprensa. Apenas ele, o som de seus passos e uma pequena cruz de madeira em sua mão. Esse homem é o Papa Leão XIV. E desde que foi eleito, tem despertado comentários surpreendentes. Mas o que poucos sabem é que sua rotina, sua maneira de pensar e até suas palavras lembram, com espantosa semelhança, um dos maiores santos da história da Igreja, Santo Agostinho. Mas isso seria apenas coincidência? Ou o novo Papa estaria, intencionalmente, trilhando o mesmo caminho espiritual de Agostinho? Porque essa comparação tem sido feita por teólogos, historiadores e fiéis do mundo inteiro. E o mais importante, o que isso significa para o futuro da Igreja? Fique comigo até o final deste vídeo para entender por que muitos estão chamando Leão XIV de a nova encarnação de Santo Agostinho. E se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre o Papa, a Igreja e as verdades da fé, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Nós estamos apenas começando. Logo após sua eleição, muitos esperavam que o novo pontífice aparecesse em grandes entrevistas, com discursos marcantes e promessas visíveis de reforma. Mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, Leão XIV se retirou por longos períodos de oração silenciosa. Quando falava, suas palavras eram poucas, mas intensas. Ele não tentava impressionar. Ele apenas dizia a verdade, como ela é. Isso já causou desconforto em alguns círculos dentro do Vaticano. E foi aí que os primeiros estudiosos começaram a notar os paralelos com Santo Agostinho. Agostinho também não era um homem de aparência impressionante. Não buscava aplausos. Era um homem atormentado pela verdade. Lutava contra si mesmo, contra seu orgulho, contra os erros do passado. Mas quando finalmente se rendeu a Deus, seu testemunho transformou o mundo. Agora, veja isso. Leão XIV não escolheu viver nos aposentos tradicionais dos papas. Ele decidiu morar em um pequeno quarto dentro de um antigo mosteiro nos jardins do Vaticano. Levanta antes do nascer do sol. Reza em silêncio. Estuda textos antigos. Escreve à mão. E raramente permite que sua rotina seja filmada. Ele vive como um monge, ou, mais exatamente, como um bispo africano do século IV. É difícil ignorar essas semelhanças. E os que já leram as Confissões de Santo Agostinho sabem que aquele livro não é apenas uma autobiografia. É uma luta da alma. É uma oração. Um grito de arrependimento e um clamor por misericórdia. E é justamente esse tipo de linguagem que começou a aparecer nas homilias de Leão XIV. Não discursos políticos. Não análises sociológicas. Mas confissões da alma. Frases que tocam as feridas do espírito humano e apontam para a única cura possível, Deus. E é exatamente aí que está o impacto real desse novo Papa. Enquanto muitos esperavam um líder midiático, o que receberam foi um homem contemplativo. Enquanto alguns buscavam uma figura de poder, ele oferece uma figura de renúncia. E isso divide opiniões. Há quem o ame por isso. E há quem o tema. Em uma de suas primeiras aparições públicas, ele disse: a Igreja não precisa de um herói. Ela precisa de um homem ferido que conhece a graça. Essas palavras ficaram marcadas. E para quem conhece a história de Agostinho, percebe que são quase uma continuação do que ele escreveu séculos atrás. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Mas por que isso importa tanto agora? Porque vivemos em uma era de ruído, de distração, de líderes que gritam e de mensagens vazias. E, nesse cenário, um homem que escolhe o silêncio e a interioridade se torna radical, desafiador e, de certa forma, revolucionário. Por isso, muitos perguntam: será que Leão XIV está querendo nos lembrar de algo que esquecemos? Será que ele está tentando nos reconduzir às raízes da fé? Aquilo que realmente transforma? Será que sua figura discreta, simples e profundamente espiritual é o sinal de que Deus está falando com a Igreja de uma maneira inesperada? Leão XIV não é apenas um papa diferente. Ele é um papa que causa silêncio. E esse silêncio está dizendo mais do que muitos discursos de seus antecessores. Quando ele recusa entrevistas, quando prefere as liturgias simples, quando evita aparições públicas festivas, ele está apontando para algo maior, o retorno da Igreja à sua alma, ao seu centro. Assim como Agostinho um dia teve que abandonar as honras do mundo para reencontrar a verdade que dá sentido à existência, esse Papa parece estar fazendo o mesmo. Mas atenção, isso não está acontecendo sem reações. Dentro da própria Cúria Romana, há quem questione esse estilo. Alguns dizem que ele é isolado demais, que não dialoga com o mundo moderno.
Outros o acusam de estar levando a Igreja de volta a um passado que muitos gostariam de esquecer. Mas, ao contrário do que parece, Leão XIV não está voltando ao passado. Ele está buscando o essencial. E isso incomoda. Em uma homilia recente, ele disse: se o altar for um palco, não há sacrifício. Se a fé for um espetáculo, não há salvação. Frases como essa têm circulado pelas redes sociais, impressionando não só católicos, mas até pessoas distantes da Igreja. Essa linguagem direta, quase profética, lembra muito os sermões de Agostinho em Cartago, onde ele denunciava a vaidade dos fiéis, a corrupção dos costumes e a tibieza dos pastores. A semelhança é gritante. E há algo mais que não pode ser ignorado: o modo como o Papa tem falado da graça. Ele evita a linguagem de mérito, de conquista, de ascensão espiritual. Para ele, tudo é domingo. Tudo é misericórdia. Tudo é graça. E isso é puro Agostinho. Para o santo de Hipona, o homem sem Deus é incapaz de fazer o bem. A liberdade só é real quando nasce da graça. E Leão XIV parece repetir isso, consciente de que o mundo moderno, tão cheio de autossuficiência, precisa ouvir, mais uma vez, que somos pó, e que sem Deus, voltamos ao nada. Se você chegou até aqui e está gostando desse mergulho no mistério desse novo pontífice, não esqueça de se inscrever no canal. Este conteúdo é feito com muito cuidado, buscando sempre ir além do superficial. Aqui, falamos da alma. E se você valoriza isso, seu apoio é fundamental. Comente também: você acha que esse Papa está mesmo repetindo a vida de Santo Agostinho? Queremos saber sua opinião. Outro ponto que tem chamado atenção é a recusa do Papa em usar objetos de luxo. Sua cruz peitoral é feita de madeira reciclada. O anel do pescador, que tradicionalmente é de ouro, foi forjado em bronze simples. Ele dispensou carros blindados e costuma caminhar ou usar veículos antigos do Vaticano. Seus paramentos litúrgicos são discretos, sem bordados ou tecidos nobres. Tudo isso passa uma mensagem clara: a humildade não é opcional para quem representa Cristo. Essa opção por uma vida austera é profundamente inspirada nas comunidades monásticas que Santo Agostinho ajudou a estabelecer. Mesmo sendo bispo, Agostinho viveu como monge. Ele dividia tudo com seus irmãos. Dormia em cela simples. Dedicava horas à leitura, à meditação e ao cuidado pastoral. O Papa atual parece beber dessa mesma fonte. E é justamente isso que o torna tão especial e, ao mesmo tempo, tão enigmático. Há também uma questão que tem provocado debates: o silêncio dele sobre temas políticos. Enquanto muitos esperavam que ele se posicionasse sobre guerras, economia ou disputas ideológicas, ele tem preferido o caminho da oração. Isso tem frustrado líderes mundiais, que esperam do Papa declarações fortes, alinhadas às suas agendas. Mas, mais uma vez, ele surpreende. E aqui está o detalhe: essa escolha também ecoa Santo Agostinho. Quando Roma caiu nas mãos dos bárbaros, Agostinho não se envolveu em campanhas militares ou alianças políticas. Ele escreveu um livro, A Cidade de Deus. Uma obra-prima em que explica que, mesmo que os impérios caiam, a verdadeira pátria dos cristãos está no céu. Leão XIV parece seguir esse caminho. Ele não se agita com os movimentos do mundo. Ele se fixa no eterno. Você percebe o impacto disso? Em um tempo em que tudo é fugaz, esse Papa aponta para o que permanece. Ele não corre atrás dos holofotes. Ele caminha em direção à cruz. E, como Agostinho, ele está disposto a perder tudo, menos a verdade. Agora, atenção para esse próximo ponto. Uma das homilias mais comentadas de Leão XIV foi aquela em que ele disse que a Igreja precisa ser mais contemplativa que ativista. Essa frase caiu como uma bomba. Muitos entenderam como uma crítica direta às pastorais excessivamente ocupadas, às paróquias que se tornaram meras instituições de serviço social. Mas quem conhece Agostinho entendeu de imediato: ele está lembrando que o coração da Igreja é o silêncio diante de Deus. E essa não é uma ideia popular. Vivemos em um tempo que valoriza a eficiência, os resultados, os relatórios. Mas Leão XIV está dizendo o contrário: que sem oração, tudo é vazio. Que sem contemplação, até a caridade se torna arrogância. Isso exige conversão. Isso exige coragem. E talvez por isso tantos estejam resistindo à sua mensagem. Mas e você? O que pensa sobre isso? Concorda que a Igreja precisa reaprender o silêncio? Que precisa redescobrir a mística da presença de Deus? Comenta aqui embaixo. Queremos saber o que você sente ao ver esse novo tempo se desenhando diante dos nossos olhos. Pouca gente sabe, mas Leão XIV tem um hábito silencioso que tem chamado a atenção de alguns membros mais próximos do Vaticano:
todos os dias, por volta das 4 horas da manhã, ele se dirige sozinho à capela particular para um longo momento de oração silenciosa, sem cerimônias, sem coroinhas, sem câmeras. Apenas ele e Deus. E esse tipo de prática, tão simples e íntima, remete exatamente ao modo como Santo Agostinho buscava a intimidade divina. Não com palavras bonitas, mas com um coração que arde em busca da verdade. Mas não é só isso. Quem convive com o Papa diz que, nos encontros privados, ele sempre faz a mesma pergunta: você está em paz? Parece simples, mas essa frase tem despertado lágrimas em muitos visitantes. Um jornalista revelou que, após ser recebido por ele sem microfones, sem equipe de filmagem, ouviu essa pergunta e, ao tentar responder, acabou chorando. Porque no fundo, é disso que se trata. A vida cristã não é uma questão de aparência, mas de paz interior. E se você está achando tudo isso impressionante, se inscreve agora no canal. Assim você continua recebendo conteúdos como esse, que vão além da superfície e mergulham no que realmente importa. A cada semana, novos vídeos que te ajudam a entender o que está por trás dos grandes gestos da Igreja e do mundo. Se inscreve e ative o sino, porque isso aqui está só começando. Voltando ao Papa, há também um gesto muito simbólico que tem repercutido entre os católicos atentos. Ao final de cada missa privada, ele permanece ajoelhado por longos minutos, mesmo quando os outros já se levantaram. Esse detalhe lembra muito o estilo de vida dos primeiros monges agustinianos, que viam na adoração silenciosa o mais alto grau de comunhão com Deus. Outro ponto curioso é que Leão XIV escolheu não viver nos luxuosos apartamentos papais. Em vez disso, decidiu morar em um pequeno quarto anexo ao antigo convento dos monges que viviam no Vaticano no século passado. Um lugar simples, sem sofisticação, mas cheio de história e espiritualidade. Ele mesmo diz: é mais fácil ouvir a voz de Deus no silêncio de um quarto pequeno do que no eco dos corredores do poder. Esse estilo de vida tem atraído muitos jovens religiosos. Há relatos de que diversas vocações têm surgido inspiradas justamente nesse testemunho. Seminaristas e noviços dizem que se sentem tocados pela coerência entre o que o Papa diz e o que vive. Um deles chegou a afirmar: com esse Papa, a santidade parece possível. Não distante, mas próxima. É esse tipo de impacto que revela a força de um líder espiritual. E novamente, isso nos remete diretamente a Agostinho, que também converteu muitos com um simples exemplo de sua vida depois da conversão. Mas não pense que essa postura humilde significa passividade. Pelo contrário, Leão XIV tem sido firme em suas decisões, especialmente quando se trata de defender a doutrina e a vida espiritual da Igreja. Recentemente, ele dissolveu uma comissão que havia se afastado dos princípios da fé e explicou sua decisão dizendo: não posso permitir que o mundo entre no santuário. O sagrado deve permanecer intocável. Essa fala gerou críticas. Alguns jornais chegaram a chamá-lo de retrógrado ou antiquado. Mas para muitos fiéis, esse tipo de firmeza é exatamente o que faltava. Um pastor que não tem medo de dizer não, quando isso for necessário para proteger o rebanho. E essa coragem também é agustiniana. Santo Agostinho não hesitava em corrigir hereges, em confrontar erros doutrinários ou em disciplinar seus sacerdotes. Ele sabia que o amor verdadeiro não é conivente, mas exigente. E Leão XIV parece ter compreendido isso profundamente. Para ele, ser Papa não é agradar a todos, é ser fiel à verdade. Você já percebeu como o estilo dele contrasta com o que estamos acostumados a ver na liderança mundial hoje? Em tempos em que muitos líderes vivem de aparências, esse Papa se esconde para que Cristo apareça. Em tempos de discursos ensaiados, ele prefere o silêncio sincero. Em tempos de selfies e popularidade, ele busca a cruz. Mas é justamente esse contraste que o torna tão marcante. Leão XIV está sendo ouvido não porque grita, mas porque sussurra com autoridade. E isso tem causado uma revolução espiritual. É como se a Igreja estivesse redescobrindo a sua alma, aquilo que realmente a torna diferente de qualquer outra instituição no mundo. E você? Está sentindo isso também? Comenta aqui embaixo. O que mais te chamou a atenção na postura desse Papa? Você acredita que ele realmente está encarnando o espírito de Santo Agostinho nos nossos dias? Queremos muito saber sua visão. O que começou como um estilo de vida pessoal e reservado, aos poucos se tornou um sinal visível de transformação. A mídia internacional, inicialmente silenciosa, começou a dar destaque ao modo como o novo Papa vem conduzindo seu pontificado. Manchetes começaram a surgir: o Papa que rejeita o luxo, o líder que prega com exemplo, uma nova era de espiritualidade no Vaticano. Algo estava mudando, e o mundo estava percebendo. Em algumas entrevistas concedidas a meios de comunicação católicos,
teólogos começaram a se referir ao Papa Leão XIV como alguém que recoloca o coração no centro do cristianismo. Isso porque sua forma de viver e ensinar tem relembrado o espírito dos padres da Igreja, especialmente de Santo Agostinho, que pregava não apenas com palavras, mas com a própria conversão pessoal. E é aqui que a comparação ganha ainda mais força. Agostinho foi bispo, teólogo, pensador e, sobretudo, um homem transformado pela graça. Antes de se converter, viveu nos prazeres do mundo. Depois, tornou-se um símbolo da busca constante por Deus. Leão XIV, embora sem ter tido uma juventude escandalosa, carrega um passado marcado por dor, silêncio e superação. E é essa trajetória que muitos identificam como um reflexo moderno da caminhada agostiniana. Mas a pergunta que muitos têm feito é: por que ele desperta tanta admiração e, ao mesmo tempo, tanta resistência? A resposta está na radicalidade da sua simplicidade. Em uma recente viagem à América Latina, o Papa recusou o palanque reservado para ele. Preferiu sentar-se em uma cadeira de madeira simples, no mesmo nível dos demais religiosos. Isso, claro, incomodou certos setores mais tradicionais da Igreja que esperavam o protocolo. Mas encantou o povo. Um gesto aparentemente pequeno, mas profundamente simbólico. Ele parece repetir com a vida aquilo que Agostinho escreveu: prefiro os que me corrigem aos que me lisonjeiam. Durante esse mesmo evento, ao ser questionado por um jornalista se ele acreditava estar transformando a Igreja, o Papa respondeu com humildade: não sou eu quem transforma. É o Evangelho que tem poder de mudar tudo. Eu apenas tento não atrapalhar. Essa resposta viralizou. Foi compartilhada milhões de vezes. E muitos passaram a ver nele não apenas um líder, mas um verdadeiro servo da palavra. Você ainda está com a gente nesse ponto do vídeo? Se sim, comenta aqui embaixo: quero seguir esse exemplo. Isso mostra que você também está buscando algo maior. E aproveita para se inscrever no canal, se ainda não fez isso. Porque a jornada com esse novo Papa está só começando, e a cada passo, somos convidados a refletir e crescer espiritualmente. O mais curioso de tudo isso é que, mesmo vivendo de forma tão discreta, ele tem se tornado uma das figuras mais influentes da atualidade. Líderes de diferentes religiões têm buscado encontros com ele, e muitos relatam saírem tocados, emocionados, impactados por sua presença serena e por suas palavras diretas. Ele não fala para agradar, fala para despertar. E quando a imprensa secular questiona se ele está retrocedendo a Igreja para tempos antigos, ele responde com firmeza: estou tentando avançar para a santidade. E essa resposta, embora simples, tem dividido opiniões. Uns o veem como retrógrado, outros como profético. Mas não há dúvida, ele está marcando uma nova página na história da Igreja. Por isso, o título deste vídeo faz tanto sentido. A nova encarnação de Santo Agostinho talvez não seja literal, mas sim espiritual. Um espírito que se recusa a negociar a verdade, que busca viver o Evangelho na raiz, que convida todos a uma conversão sincera e profunda. E aqui vai um convite final para você que acompanhou até agora. O exemplo do Papa pode ser inspiração, mas a mudança verdadeira começa em nós. Talvez hoje seja o dia de reavaliar nossas prioridades. De buscar mais silêncio, mais oração, mais coerência. Porque é disso que o mundo precisa. Não de discursos, mas de testemunhos vivos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Aqui a gente traz vídeos como esse, que vão além da superfície e nos ajudam a compreender os sinais do tempo. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa se inspirar nessa nova fase da Igreja. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.